O outro benefício da Previdência é sobre a questão sucessória. E esse benefício ele ficou até em voga agora que os candidatos à presidência tiveram que declarar o patrimônio no TSE. Aí saiu lá o patrimônio do Lula, era de 7,4 milhões declarados, e o que chamou a atenção é que desses 7,4, 5,5 estavam em previdência privada. E aqui eu não estou entrando no mérito da política, mas o porquê desse tipo de decisão. Então você via matérias falando 5,5 milhões de patrimônio do Lula estão em aplicações que pagam menos imposto. Por que paga menos imposto? Outros falando, em aplicações que não vão pagar imposto sobre herança. Né? E, por mais que você tenha uma discussão e jurisprudência em sentido contrário, quando alguém falece aqui no Brasil, a não ser que tenha pouco patrimônio, mas não seria o caso do patrimônio do Lula, você vai pagar o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é um imposto estadual que varia de 4% a 8% e que toda hora os políticos querem aumentar. Inclusive, durante a pandemia, teve discussão aqui em São Paulo, com muita gente morrendo, se aumentava o imposto para transmitir os bens da pessoa que morreu durante a pandemia. Acabou que não passou. Mas o ponto é que o pessoal critica esse imposto, fala que no Brasil ele é muito baixo. Tem países que nem tem, né? Você vai olhar a Suécia, por exemplo, já acabou com esse imposto, que ele entendeu que é um imposto ruim. Você cobra no momento de extrema dor e de uma família que agora está perdendo renda e às vezes cujo patrimônio é imobiliário. Então, para pagar um imposto tem que se desfazer do imóvel muitas vezes. É horrível. Mas aqui no Brasil o pessoal quer aumentar. Só que o Lula está mostrando na prática que ele acha que o imposto já é alto. Porque ele usou um veículo para não pagar esse imposto. Até porque não é só o imposto, que é de 4 a 8. Você tem a despesa com inventário, você tem o honorário advocatício. Se não pagar em 30 dias, tem multa e juros. Então, facilmente, isso chega a 20% do patrimônio da pessoa. Ou seja, morrer é caro pra chuchu. E quem paga a conta é quem fica. Para ter acesso a algo que talvez já usem, né? Que é o patrimônio daquela família. E na Previdência, como que funciona? Na Previdência, você consegue deixar um patrimônio que vai direto para os beneficiários, como se fosse um seguro. E que, como eu disse, você tem decisões, se eu não me engano, do STJ, a favor de cobrar e contra a cobrança do ITCMD, mas é mais difícil pagar esse imposto dentro dessa aplicação. Logicamente, você tem que entrar naquela parte de sucessão, porque parte do que você tem de patrimônio vai ter que seguir a lei, parte legítima, outra parte disponível, mas é um veículo utilizado, como o Lula está utilizando, para, primeiro, beneficiar as pessoas que estão lá. É mais difícil ser tomado pelo governo, principalmente se tem caráter alimentício, aí vira impenhorável, e também tem essa questão de pagar menos imposto. Agora, querem falar sobre isso? Diga. Eu lembro que devia ser 2013, assim, e aí, ou antes até, e eu lembro que eu fiquei maravilhado quando descobri alguns segredos sobre a Previdência que ninguém fala. Ninguém mesmo, tá? A gente vai falar agora e as pessoas, muitas nunca ouviram falar. Muitos assessores de investimentos nunca ouviram falar, muitos gerentes de bancos nunca ouviram falar, e quando você confrontar os gerentes com isso, eles vão saber, muitas vezes, nem onde buscar essas informações. Obviamente, alguns, né? A Previdência, ela tem 8 taxas, ela tem 8 decisões, ela tem 8 termos-chave importantes, né? E tem 3 termos, que para mim são termos secretos que nunca ninguém tinha me falado. Ela tem primeiro a tábua atuarial, que a gente mencionou, ela tem a taxa de excedente financeiro, e ela tem a taxa de juro na conversão. Acho que não vale a pena se aprofundar nisso agora, mas a gente pode depois, talvez num vídeo separado, falar sobre isso. Só que a tábua atuarial, ela tem uma curiosidade que foi, na minha opinião, a única vez que o banco ligou te oferecendo um produto melhor de investimentos. Porque você tinha previdências que tinham uma tábua atuarial muito antiga. Ou seja, basicamente, a Previdência estava dizendo, o meu cliente vai morrer na média com tantos anos. Só que a expectativa de vida foi subindo a nossa, né? A medicina foi evoluindo e tudo mais. Então, o banco viu que ele estava ferrado. A seguradora viu que estava ferrado. Falou, caraca, se esse cara quiser converter em renda, eu vou tomar prejuízo. Porque, por exemplo, estava escrito pela expectativa de vida que ele ia viver até, por exemplo, 50 anos de idade e ele, na verdade, ia morrer com 80 anos. Então, ia ter um prejuízo gigante para a Previdência, né? Para a seguradora. Então, os bancos começaram a oferecer previdências melhores. Cara, olha essa previdência com uma taxa de administração mais baixa, olha essa rentabilidade, olha que legal, vamos portar, vamos. Aí eles portavam e mudavam a tábua atuarial. Então eles foram mudando todos para tábuas atuariais não interessantes. Eu lembro que nessa época eu abri uma previdência em uma seguradora que tinha uma tábua muito antiga, né? Uma tábua que nem existe mais hoje, né? E aí eu deixei essa previdência aberta. E aí eu lembro que eu comecei a aprofundar nisso e uma das coisas que eu mais gostei na previdência foi quando eu estava fazendo planejamentos, né, sucessórios de clientes. E quando eu estava fazendo planejamentos sucessórios de clientes, e eu percebi que não tinha o ITCMD, né, na Previdência, e os clientes podiam receber muito rapidamente o dinheiro,
né, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre como funciona esse processo de herança, inventário, etc. E eu descobri que metade do seu patrimônio você pode colocar em testamento. Você fala o que você quer que aconteça com isso. Então você tem 100 milhões, 50 milhões, você pode fazer o que você quiser. Você pode deixar para sua funcionária doméstica, você pode deixar para um amigo, você pode deixar para quem você quiser. Lá fora deixa um pagato pra cachorro. Você pode fazer o que você quiser, né? Quando eu digo 50%, eu digo com uma força de expressão. Você pode deixar uma quantia relevante, tá? E na Previdência, você pode colocar um beneficiário. Então você pode colocar quem você quiser como beneficiário. Quem você quiser. Você pode colocar um amigo. E no meu caso, eu lembro que quando eu abri essa Previdência, eu coloquei o meu irmão. Então eu abri a Previdência, no processo de abertura de Previdência, você escolhe um beneficiário ou alguns beneficiários. Ontem eu fiz o primeiro processo de abertura, né, de investimento na nossa Previdência pela Grão, né? E aí eu quase me emocionei no cadastro porque eu fui preenchendo tudo, aí eu fui lá, investi um primeiro dinheirinho, né? E aí tem uma hora que aparece beneficiário. E aí eu coloquei meu irmão, escrevi o nome. Não, é o nome do meu irmão. Eu poderia ter colocado outros nomes. E aí você pode dizer, olha, se eu morrer, eu quero que esse dinheiro vá 30% para essa pessoa, 20% para aquela pessoa, etc. E é muito simples. Então, se de fato alguma coisa acontecer com você, essa pessoa ela vai praticamente ligar na seguradora e ela vai receber esse dinheiro, cara, praticamente no outro dia. Ou seja, vai ser muito rápido. Então, se você vier a faltar e você for a pessoa que provê na sua família, cara, essa pessoa recebe dinheiro na hora. Entendeu? Sem esse pagamento de todos os impostos e ajuda a pessoa, às vezes, a arcar com custos advocatícios, contratar pessoas para ajudar ela, etc. Então, para famílias endinheiradas, isso aqui é uma ótima forma de você se blindar e de, às vezes, você, cara, deixar pessoas que você se importa, entendeu? Preparadas para receber o dinheiro caso aconteça alguma coisa com você.